aqui, né, da semana. E se por acaso você não quer vir aqui para ganhar um brinde, gostaria de dizer que você tem que vir aqui também para louvar o nome de Deus e aprender um pouco mais da palavra dele. Mas eu gostaria de dar mais incentivo para vocês também virem para cá. Eu gostaria que vocês prestassem bem atenção naquilo que eu vou ler agora, certo? E diz assim: Also hat Gott die Welt geliebt, dass seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Amém? Isso é João 3, capítulo 16, em alemão, tá certo? E por que eu estou falando isso? Porque nessa semana, quem está na aula do Morro do Rato todo, nessa semana eu vou dizer para vocês como é possível estudar alemão na Áustria, estudar espanhol na Espanha, passear na Índia, tudo de graça, sem pagar para passar em vida, mas o estudo de graça, tá certo? Então, se você acompanhar aqui, não vou contar hoje como está saindo, não adianta perguntar para mim, mas durante a semana eu vou contar para vocês, tá certo? Então tá bom. Quantos de vocês estavam aqui ontem? Posso ver as mãos? Todos vocês? Ok? Pode colocar o PowerPoint, por favor. Bem, já faz alguns anos que eu vi isso na internet e achei bastante interessante. Essa é uma listinha de metas para 2011, e depois virou para 2012, e depois virou para 2013. Em 2011, a pessoa escreveu assim, que a meta do ano dela é encontrar meu amor. Em 2012, ela não conseguiu. Em 2012, ela foi como especialista, ela quis encontrar um par. Em 2013, ela desistiu dessa ideia de encontrar um amor, encontrar um par, ela só queria mais encontrar alguém. Em 2011, a meta da pessoa era ser feliz. Em 2012, era não ficar triste. Em 2013, era existir apenas. Em 2011, a meta dela era conseguir um emprego melhor. Em 2012, ela simplesmente conseguiu um emprego. Em 2013, ela conservou o emprego que ela tinha. Em 2011, ela queria viajar pelo mundo. Em 2012, ela queria viajar para outro país. Em 2013, ela simplesmente queria sair da cidade. Em 2011, ela queria melhorar a relação. Em 2012, a fotografia. Em 2013, a carreira estava de bom tamanho. Em 2011, essa pessoa queria ler 20 livros. Alguém já fez essa proposta aqui no começo do ano? Alguém já tentou assim ler 20 livros no ano? Ninguém? Tá certo, o pessoal está precisando ler mais, viu, gente? No começo do ano, ela queria ler 20 livros. Em 2011, 2012, ela queria ler 10 livros. Em 2013, ela queria dizer que leu 10 livros, já estava mais que o suficiente. Em 2011, ela queria mudar o mundo. Em 2012, ela queria mudar a si mesma. Em 2013, ela queria simplesmente não estragar nada, já estava de bom. Em 2011, ela queria receber. Em 2012, ela queria ser popular. Em 2013, ela queria ser popular no Facebook, já estava mais que o suficiente para ela. Em 2011, essa pessoa queria ser magrinha. Em 2012, ela queria emagrecer, precisava ser magrinha. Em 2013, ela queria simplesmente parar de tomar refrigerante. Já era uma boa coisa. Em 2011, essa pessoa queria realizar os seus desejos. Em 2012, ela queria realizar suas metas. E em 2013, ela estava satisfeita em ser realista. Eu não sei como é você, mas eu, quase todos os anos, eu falo para meditar no final do ano, o que eu vou fazer no ano seguinte? Quais serão as minhas metas? Quais serão os meus objetivos? E a verdade é que muitas vezes eu faço aquela listinha com várias metas, vários objetivos, e chega na metade do ano, eu já nem lembro aquilo que eu gostaria de fazer até o final do ano. Já aconteceu isso com alguém aqui? Deixa eu fazer outra pergunta. Ontem, eu falei que o real sentido da vida está no amor. Paulo fala que se a gente não tem amor, tudo que a gente faça, não importa o que a gente faça, vai valer de nada se a gente não tem amor. E eu te desafiei a você amar a Deus. E eu te desafiei, eu fiz uma proposta para você, no dia de hoje, no domingo, ter uma relação com Deus, se encontrar com Deus. E eu pergunto para você, não precisa levantar a mão.
Mas você se encontrou com Deus hoje? Sabe? Muitas vezes nós queremos fazer metas, queremos fazer uns planos impressionantes, grandes, mas parece que logo no dia seguinte a gente não põe nada em prática tudo errado. Na noite de hoje eu quero conversar com vocês sobre um homem que, assim como você e eu, também tinha uma meta, também tinha decidido fazer algo, mas acabou fazendo. Não quero muito mais conversar sobre o homem, Senhor, eu quero aplicar a experiência dele para a sua e para a minha. Então abra sua Bíblia no livro de Mateus. Mateus capítulo 26. Nós iremos ler vários versículos, então você mantenha a sua Bíblia aberta. Mateus capítulo 26, nós vamos ler a partir do versículo 31. Mas antes de lermos, vamos falar com o nosso Deus mais uma vez. Bondoso Pai, muito obrigado porque estamos na tua santa casa, Pai. É verdade que, quem sabe alguns de nós, quem sabe nós viemos aqui sem saber o porquê, quem sabe viemos aqui por acaso, Pai. Mas esse, na verdade, é o nosso sentimento, porque o Senhor sabe por que estamos aqui, porque o Senhor nos trouxe. É por isso que nós te pedimos a porção dobrada do Santo Espírito sobre cada um de nós, para que possamos sair daqui realmente conectados contigo e realmente te amando. Esse que a gente pede e agradece no nome de Jesus. Mateus capítulo 26, a partir do versículo 31, diz assim na minha Bíblia: Então Jesus lhes disse: Todos vós esta noite me abandonareis, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Depois de ressuscitar, porém, irei adiante de vós para a Galiléia. Versículo 33, Pedro lhe disse: ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Disse Jesus: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes do galo cante, 3 vezes me negarás. Disse Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, nunca te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. E você sabe a história de Jesus? Ele sai daquele lugar, ele vai ali então orar no Getsemane, e veja só o que acontece, versículo 40. Quando Jesus voltou, achou seus discípulos dormindo e perguntou a Pedro: nem uma hora pudeste vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então Jesus ele volta novamente a orar, e vamos ver agora o versículo 47. Enquanto ainda falava, chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão com espadas e varas, enviada pelos principais sacerdotes e pelos líderes religiosos do povo. Versículo 51. E nesse movimento, nesse acontecimento, um dos que estavam com Jesus, versículo 51, estendendo a mão, puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe uma orelha. Então Jesus lhe disse: guarda a tua espada, pois todos os que usarem a espada morrerão. Ou pensas tu que não poderia agora orar a meu Pai, ele mandaria imediatamente mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, compreendiam as Escrituras que dizem que assim deve acontecer? Então disse Jesus à multidão: saístes com espadas e varas para prender como a um assaltante? Todos os dias eu me assentava convosco, ensinando no templo, e não me prendestes. Tudo isto, porém, aconteceu para que se cumprissem as Escrituras dos profetas. Então todos os discípulos o abandonaram e fugiram. Eu quero te fazer uma pergunta. Por que você acha que Pedro ele abandonou Jesus e mais tarde negou Jesus? O que faltou para Pedro ele manter a sua decisão em pé?
quero primeiro, antes de mais nada, dizer o que não faltou para Pedro. Não faltou para Pedro, para a língua aqui, não faltou para ele o quê? Conhecimento. Olha só, volta comigo aqui no capítulo 26, versículo 31. E vamos entender o que Jesus está dizendo aqui. Versículo 31 diz: Então Jesus lhes disse: Todos vós, quando esta noite me abandonareis, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de ressuscitar, porém, irei adiante de vós para a Galiléia. Gente, vamos usar um pouquinho a cabeça aqui. Jesus está dizendo: nessa noite vocês vão me abandonar. E por que vocês vão me abandonar? Porque está escrito que ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Mas quando eu ressuscitar, eu virei até vós. Para alguém ressuscitar, é preciso primeiro acontecer o quê? Então, o que Jesus está dizendo de maneira bem clara aqui para Pedro e os discípulos? Que ele iria morrer quando? O acontecimento da morte de Cristo iria começar naquela noite. Jesus Cristo estava deixando bem claro. Mas eu quero dizer uma coisa para você: Jesus não falou da sua morte pela primeira vez agora, não. Pedro e os discípulos não foram pegos de surpresa. Quando a gente sobe um pouquinho no versículo 12, por exemplo, diz assim, capítulo 26, versículo 12: Ora, derramando ela este perfume sobre o meu corpo. Está falando de Maria, quando ela derrama o perfume. Versículo 12: Ora, derramando ela este perfume sobre o meu corpo, ela o fez preparando-me para o meu sepultamento. Vê no versículo 2, agora no mesmo capítulo, diz Jesus: Sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser o quê? Crucificado. Vá para o capítulo 16 de Mateus. Mateus capítulo 16, versículo 21 a 23. Mateus capítulo 16, versículo 21 a 26, diz assim: Desde então começou Jesus a mostrar aos discípulos que era necessário ir a Jerusalém, sofrer muito nas mãos dos líderes religiosos, dos principais sacerdotes, dos mestres da lei, ser morto e ressuscitar no terceiro dia. É claro que os discípulos não queriam isso. Veja a reação de Pedro mesmo, versículo 22. Pedro chamou a parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, isso nunca te acontecerá. Diz versículo 23: Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, tu me serves de pedra de tropeço, não compreendes essas coisas que são de Deus, e sim as que são dos homens. Mas então, Rafael, Jesus falou com os discípulos, mas eles não tinham uma ideia de fato do que ia acontecer. Bem, pela reação de Pedro, parece que ele realmente não acredita que isso vai acontecer. Mas vá agora para o capítulo 17, Mateus 17, versículos 22 e 23. Mateus 17, versículos 22 e 23. Ora, achando-se eles na Galiléia, disse Jesus: O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, e no terceiro dia ressuscitará. E o que acontece? Os discípulos se entristeceram. Se os discípulos se entristeceram, é porque eles entenderam, sim ou não? Meus amigos, é verdade que para os discípulos Jesus Cristo seria o Messias glorioso, aquele que iria governar Jerusalém, que iria tirar o domínio de Roma sobre o povo de Israel. Mas Jesus estava deixando bem claro o que deveria acontecer, e eles a princípio parece que entenderam, depois parece que não entenderam, mas enfim, a verdade é que mesmo os discípulos, eles tinham conhecimento do que iria acontecer. Não é à toa, volta para o capítulo 26, não é à toa que no texto que nós temos, Pedro tem uma reação bem forte. Mateus 26, versículo 35, melhor dizendo, Pedro diz assim: ainda que me seja necessário morrer contigo, nunca chegarei. Os Pedro está dizendo assim: Senhor, eu já há bastante tempo tenho falado que o Senhor vai morrer. Olha, eu já disse para o Senhor que isso aí não é coisa para você, mas se você morrer, e se for necessário morrer contigo, eu irei fazer isso
mas jamais eu te abandonarei. Meus amigos, não faltou para Pedro conhecimento, esse não foi o problema dele. Então qual foi o problema de Pedro? Será que o problema de Pedro foi falta de decisão? Será que Pedro ele era uma pessoa medrosa e no final das contas não teve medo de cumprir a decisão que ele tinha tomado? Ao meu ver, não. Se tinha alguém disposto para morrer por Cristo e com Cristo, esse alguém é Pedro. Vamos ver um pouquinho na Bíblia. Lá para Lucas, agora capítulo 22. Lucas, capítulo 22. Nós vamos ver agora o relato da mesma história que nós vemos na lição de Lucas. Lucas, capítulo 22. Só para vocês verem que é realmente o mesmo relato. A gente vai começar no versículo 34 até o versículo 31. Lucas 22, versículos 34 em diante. Tornou Jesus: digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conhece. Então Jesus lhes perguntou: quando vos mandei sem bolsa, sacolas de viagem ou sandálias, faltou-vos alguma coisa? Responderam eles: nada. Disse-lhes, pois agora aquele que tiver bolsa torne, como também a sacola de viagem, e o que não tem espada, venda sua capa e compre uma. Digo-vos que é necessário que se cumpra em mim o que está escrito, como os malfeitores foram contados. Sim, o que está escrito de mim será cumprido. Eles disseram a Jesus: Senhor, aqui está uma espada. É isso que está escrito? Aqui estão 2 espadas. Agora vá para João capítulo 18, a gente vai descobrir quem é o dono de uma dessas espadas. João capítulo 18, versículo 10. João capítulo 18, e aqui a gente vai ver o relato de João sobre o aprisionamento de Jesus. João capítulo 18, versículo 10. Então Simão Pedro, que tinha uma espada, puxou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Olha que bem. Você já teve medo? Você já teve medo de morrer? Quando você tem medo de morrer, o que você faz? Você treme, você chora, você fica na sua, quem sabe, com calafrio. Mas agora imagine a cena. Jesus há muito tempo fala que vai morrer. Ele avisa para Pedro que naquela noite ia começar o processo de sua morte. E então Jesus diz: aí vem o traidor vem. Ele veja Jesus, os soldados prendem a Jesus. Era uma multidão ali para prender a Jesus com espadas e porretes. Mas os discípulos eles tinham 2 espadas, mas o único corajoso o suficiente a lutar por Cristo não foi Mateus, não foi João, mas Pedro. Ele tira a espada e ele vai para o combate, meus amigos. Uma multidão contra uma pessoa só. O que vai acontecer? Eu não estou falando de uma luta corpórea entre socos, não, porque soco pode dar soco, a pessoa cai, o pessoal segura e está tudo bem, não. Pedro ele foi com uma espada, meus amigos. Pedro ele não estava com medo de lutar. Pedro não estava com medo de morrer por Cristo. Quando Pedro disse que estava disposto a morrer por Cristo, meus amigos, ele estava falando sério. Mas então fica a pergunta: se ele tinha conhecimento e se ele tomou a decisão de morrer com Cristo e por Cristo, por que será que ele abandonou? Bem, quantos de vocês foram ontem lá no Morro do Rato? Cadê os corajosos, os valorosos? Quem estava lá, pode baixar as mãos, quem estava lá viu que eu tive uma ótima performance, né? Cheguei tarde, não cheguei suado, certo? Só estou falando ali que me trataram mal. Cadê o Hugo? Falando do Hugo, me trataram mal. Depois eu quero dizer para vocês que eu sou um cara atleta. Posso até assim não parecia ontem, né? Mas eu sou um cara atleta. Vou mostrar aqui para vocês. Opa!
Esse sou eu, certo? Na minha terceira meia maratona que eu fiz na minha vida. Comecei correndo no final de 2009. A minha primeira corrida foi essa, São Silvestre. São Silvestre são 15 quilômetros, é bem pouquinho, é bem fácil de fazer. Agora, meia maratona. Alguém sabe quantos quilômetros é uma meia maratona? Quantos? 21 quilômetros. É isso aí, mais ou menos 21 quilômetros, arredondando 21 quilômetros. Todos vocês já sabem que é uma maratona, é o que? É uma corrida em que você corre, ou você anda, etc e tal, mas eu corri tudo, tá? Essa corrida foi que nem um que tem o carro, caminho, tá certo? 21 quilômetros, essa é a distância da meia maratona. Agora, quantos aqui acham que conseguem correr uma meia maratona? Amanhã. Cadê os valorosos? Temos poucos aqui, mas temos uns guerreiros aqui. Agora, vamos fazer um combinado aqui, pastor Anderson, vamos fazer um combinado? Vamos criar aqui a primeira meia maratona da Igreja Central de Campos. Para daqui a 2 anos. 2 anos. Dá para correr uma meia maratona em 2 anos? Quantos aqui acham que dá para correr uma meia maratona em 2 anos? 2 anos, tá certo? Então, amanhã nosso primeiro treino, 5h30 da manhã, a gente vai correr 21 quilômetros. Quantos faltam? Eu estou brincando, eu não vou fazer isso não. Mas calma aí. Teve um monte de gente que disse que dava para correr uma meia maratona em 2 anos. Mas por que não dá para correr amanhã uma meia maratona? O que é que falta? Preparo. Falta muito mais que motivação e coragem. Falta o quê? Preparação. Meus amigos, ao meu ver, o que faltou para Pedro não foi conhecimento. Quero dizer, nem mesmo preparação, nem mesmo decisão. O que faltou para Pedro foi preparação. Pedro ele se preparou com o quê? Com espada, com adrenalina, uma vontade intensa de até morrer, de estudar por Cristo. Mas qual era a preparação que Cristo exigia de Pedro? Mateus capítulo 26. Mateus capítulo 26, nós vamos ler esse texto. Mateus capítulo 26, versículos 40 e 41. Quando Jesus voltou, ele achou seus discípulos dormindo e perguntou a Pedro: nenhuma hora pudeste vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, Deus está pronto, mas a carne. Eu quero dizer uma coisa para vocês, olha. A carne ser fraca não é desculpa, o espírito também ser fraco. Quantas vezes nós damos essa desculpa esfarrapada? Ah, mas a carne é fraca. Ah, mas Deus sabe como é, pastor? Sabe como é? A carne é fraca. A carne pode até ser fraca, mas ela não serve como desculpa, o espírito também ser fraco. Pedro, ele caiu. Pedro, ele não seguiu Jesus até o final. Não foi por falta de desejo de morrer por Cristo. Eu quero dizer uma coisa para você. Deus não procura mártires, Ele procura discípulos. Deus não procura pessoas que estejam dispostas a morrer por Ele. Não. Deus quer pessoas, jovens, que estejam dispostos a viver por Ele. Deus não quer o final da sua vida. Deus quer o seu agora. Deus quer o melhor na sua vida, jovem. Deus quer o seu agora para Ele. Pois bem, vamos falar de Pedro. Falei aquela história de Pedro para a nossa realidade. E a gente vai para o último Cristo dessa noite. Mateus capítulo 25. Uma parábola bem conhecida, a parábola das 10 virgens. A gente só vai ler o finalzinho dela. Mateus 25,
versículo 7 em diante, diz assim: então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam suas lâmpadas, e as insensatas disseram aos prudentes: dai-nos do vosso azeite, as nossas lâmpadas se apagam. As prudentes, porém, responderam: não seja o caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que vêm e compraram. E então elas indo comprar, chegou o noivo, e as virgens estavam apercebidas, entraram com ele para o banquete de casamento, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Eles, porém, responderam: em verdade vos digo que não vos conheço, portanto vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem. Versículo 10 diz que as virgens que estavam apercebidas. Alguém tem uma outra palavra? Em vez de apercebidas? Preparadas. A direção também está preparada aqui. Na verdade, a palavra em grego é retoinos, que significa preparado de fato. Inclusive, se você for procurar no dicionário, já percebido, é tanto que desperto, como que também está pronto. Então, o que fez a diferença entre esses dois grupos de virgens, que você conhece essa história, não foi se elas sabiam que Jesus ia voltar, não, ou não, se o noivo, melhor dizendo, iria chegar ou não. Ambos os dois grupos de virgens sabiam que o noivo estava chegando. Os dois grupos de virgens estavam querendo encontrar com o noivo, mas qual foi a diferença entre os dois grupos? Não foi conhecimento, tampouco decisão, foi preparação. Meus amigos, eu não sei quando Jesus Cristo irá voltar, mas eu sei que Ele vem e eu quero estar preparado. Mas para estar preparado para a volta de Jesus, é preciso hoje se entregar a Ele. Sabe? Às vezes a gente põe na nossa cabeça que, olha, quando tudo acontecer, quando aquilo que eu aprendi na igreja, no Apocalipse acontecer, ali então eu vou me entregar a Jesus Cristo. Não, meu amigo. Se você não se acostuma, se você não se põe em prática, se entregar a Cristo diariamente hoje, você não vai se entregar a Ele no final. A volta de Jesus, os momentos que acontecerão antes, serão momentos difíceis para nós, e vai ser necessário preparação, vai ser necessário ter azeite, vai ser necessário ter o Espírito Santo em nossa vida. Não vai ser algo que a gente vai fazer de uma noite para o dia, não. É preciso hoje se preparar, é preciso hoje buscar o Espírito Santo diariamente, é preciso hoje ser um jovem de valor que queira viver com Cristo. Quero perguntar para você: quer você realmente estar pronto quando Cristo Jesus voltar? Então o que você tem que fazer? Sabe o que eu estou falando aqui para o jovem que esteja vivendo sexualmente com sua namorada? Meu amigo, para com isso. Você sabe que é errado. E quem sabe você já decidiu parar. Quem sabe no fogo do momento caiu de novo. Eu quero dizer uma coisa: se você busca o Espírito Santo de Deus, Ele vai dar força para você ser um jovem puro, íntegro a Deus. Quem sabe eu estou falando aqui para um jovem que seja orgulhoso, cheio de si. Eu quero dizer uma coisa para você: Deus é capaz de pegar o seu ego e colocar no lugar certo. Deus é capaz de mostrar para você que é possível ser humilde. Eu não sei qual é o seu pecado, eu não sei qual é a sua luta, eu sei qual é a minha luta, mas eu quero dizer para vocês que hoje é dia de entregarmos a nossa vida, os nossos defeitos, os nossos pecados ao altar do Senhor e dizer: Senhor, me ajude a ser preparado, porque quando Cristo Jesus voltar, meus amigos, eu não quero olhar para o céu com temor, eu quero olhar para o céu com amor, com olhos radiantes, porque o meu Salvador
gente vai escutar uma música e vai te perguntar: quando Jesus Cristo voltar, qual vai ser o seu sentir? E vai te perguntar mais: você quer realmente ver Jesus Cristo voltar? Meu querido amigo, eu também sou jovem, eu também sei que é difícil, mas eu também sei que através da graça de Deus, tudo posso naquele que me fortalece. Eu sei que você também pode. A gente vai ter essa música especial. Enquanto ela canta, eu quero que você entregue a Deus a sua vida, essa sua luta para Ele. Mas eu gostaria que você também viesse aqui à frente, porque há poder na oração, e eu também preciso que vocês orem comigo. Eu gostaria de chamar os jovens aqui dessa igreja que querem se colocar dispostos a lutar por Cristo, que querem, quem sabe, deixar o pecado de lado, que precisam da graça de Deus, a se colocar em pé e virem aqui na frente para nós orarmos juntos, porque há poder no nome de Cristo. E essa igreja, se nós jovens dessa igreja e adultos também nos colocarmos nos braços do Pai, tudo será possível e nós iremos apressar a volta de Jesus. Vamos lá, fale com Deus. E se você se sentir tocado pelo Espírito Santo, venha à frente. E quem sabe o Espírito Santo estiver tocando no seu coração para você colocar nos braços do Pai, venha à frente. Nós vamos orar por você. E em Cristo Jesus derramará o Espírito Santo sobre a sua vida.
para você que há perdão no poder de Deus. Inclusive, amanhã a gente vai conversar um pouco sobre o perdão, que é um tema que muitas vezes nós, adventistas, nós cristãos não entendemos muito bem. Mas eu quero dizer que há perdão e há também transformação. Mas eu quero ver você também, amanhã de manhã cedo, se levantando para conversar com o seu Deus e dizer: Senhor, eu quero estar preparado. Amanhã, quando você, antes do trabalho, você vai conversar com o seu Deus e dizer: Senhor, quando teu filho Jesus Cristo voltar nas nuvens do céu, eu quero olhar para ele e dizer: obrigado, Jesus, por vir me buscar. Mas não se esqueçam, isso não é uma decisão dada daqui a 5 anos. Estar nos braços de Jesus não é uma decisão por depois. Preciso se entregar agora. Agora eu vou orar por vocês, vou orar por mim também, pedindo que o Espírito de Deus cele esse nosso compromisso. Porque quando Jesus Cristo voltar, vai encontrar todos vocês, a Igreja Central de Campos, os jovens da Igreja Central de Campos, e todos nós vamos dizer: valeu a pena entregar meu melhor para Jesus. Feche seus olhos, vamos falar com Jesus. Bom Pai, a gente só pode chamar de bom mesmo, porque o Senhor é maravilhoso com a gente. E um dia o Senhor mandou seu Filho para morrer por nós, para nos dar vida e vida em abundância. Mas a verdade é que muitas vezes nós ignoramos esse sacrifício. E a gente vive a nossa vida como se não tivesse Deus. A gente vive a nossa vida como se o que vivemos aqui fosse o mais importante, mas não, a verdade é que o mais importante é estar contigo, é amar a Ti, e é um dia irmos todos juntos para o céu, Pai. Mas, Pai, a gente é pecador. Eu não sei os pecados dos jovens aqui, das pessoas que estão aqui na igreja, eu sei os meus pecados, eu sei aquilo que tem me afastado de Ti, Pai. Mas, por favor, nós estamos aqui de pé, dizendo para o céu e para o inferno a nossa decisão de estar perto de Ti, Pai. A nossa decisão de estarmos preparados quando o Teu Filho Jesus Cristo voltar. E hoje à noite, quando voltarmos para casa, Pai, Deus, o Espírito incomode o nosso coração, para antes de dormirmos, entregarmos mais uma vez o nosso eu a Ti. Para amanhã de manhã, quando acordarmos, quem sabe cansados, mas que o Teu Santo Espírito esteja lá nos incomodando, para que nós tenhamos um relacionamento verdadeiro contigo. É por isso, Pai, que eu te peço, Teu Santo Espírito, sobre cada uma das pessoas aqui, sobre mim também. E te peço isso não porque algum de nós aqui é bom, não. Mas pedimos isso porque o Senhor nos ama.